Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar continuidade às nossas breves reflexões, lembrando que nós estamos estudando aqui as lições contidas no livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós temos aqui a lição de número 30, que tem por título Página do Moço Espírita Cristão. Essa página aqui, o Emmanuel, busca um texto de Paulo, de uma carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 12. E o Emmanuel aproveita aqui para trazer para nós um conselho que Paulo está dando aí para Timóteo, que na época era o discípulo de Paulo e era nessa mesma época um discípulo ainda muito jovem. E Paulo então manda para ele, escreve para ele essa carta, dando para ele alguns conselhos. Mas, como nós vamos aproveitar aqui essas reflexões de Emmanuel nessa lição, nós também vamos trazer para nós esse mesmo conselho de Paulo, para que nós também possamos utilizá-lo na nossa vida, sendo nós jovens ou não. Mas que nunca é demais o conselho que nós vamos ver aqui, que Paulo envia a Timóteo e que Emmanuel aproveita para trazer para nós como uma lição e um conselho para todos nós. Diz na lição: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Isso daqui é o que o Emmanuel colocou na lição. E nós, como sempre, já de costume nós vamos também buscar lá na Bíblia esse trechinho e nós vamos ler aqui o 12 e o 13, ou seja, o capítulo 4, no versículo 12 e o 13, só para nós entendermos um pouquinho mais. Na lição, lá vamos dizer, na Bíblia, tem um subtítulo que começa assim: bom exemplo e dedicação. E aí começa o item 12. Ninguém te despreze por seres moço. Pelo contrário, sirvas de bom exemplo na caridade, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedica-te à proclamação da palavra, à exortação e à instrução. Então, esse aqui é um trechinho um pouquinho maior que nós lemos na Bíblia, para podermos ilustrar um pouquinho mais aquilo que Emmanuel vem trazer para nós. E Emmanuel segue no seu texto dizendo para nós o seguinte: da mesma forma que ele dita, nessa carta para Timóteo, Emmanuel aproveita dando um conselho a Timóteo, muito jovem, como eu já disse, para que Timóteo aproveitasse sim da sua juventude, mas para que Timóteo tivesse o cuidado de dar o bom exemplo, tanto para os mais novos, quanto para aqueles que fossem os mais velhos do que ele. E então, Emmanuel segue dizendo aqui para nós, nessa carta, aproveitando aqui o ensino de Paulo a Timóteo, Emmanuel coloca assim como se ele estivesse dizendo para ele e para nós também, que nós devemos nos consagrar à palavra elevada e consoladora, ou seja, que nós no nosso dia a dia, que nós sejamos exemplo do Cristo, que nós sejamos o exemplo do cristão,
que nós sejamos ainda mais o exemplo do espírita cristão, mantendo em nossas conversações, né, a palavra elevada e consoladora. Ele coloca também: guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Veja bem, Emmanuel coloca para nós aqui, né, como exemplo, e para nós que às vezes não somos jovens, mas que nós também sejamos o exemplo para aquelas pessoas com quem nós convivemos, guardando em nós a bondade, guardando em nós a compreensão, no trato para com os companheiros. Então, como se Paulo estivesse mandando esse recado para Timóteo, Emmanuel também manda esse recado para nós, para que nós também façamos isso da nossa parte. Porque se nós formos aqui generalizar, né, na peculiaridade ou na particularidade em que Paulo mandava essa carta para Timóteo, nós vamos pegar essa carta e usá-la para nós, para que nós também, não importando a nossa idade, mas que nós também sigamos na nossa vida, dando o exemplo, guardando em nós a bondade, a compreensão, o trato com os companheiros e situações que nos cercam. Ou seja, demonstrando em todas as nossas atitudes, em todos os nossos relacionamentos, aquilo que nós andamos, né? Aquilo que nós temos aprendido com o Cristo, naquilo que tange, ou podemos dizer, naquilo que diz respeito a nós amarmos os nossos semelhantes, mas que, acima de tudo, essas coisas não fiquem somente nas nossas palavras, mas que elas transportem também para os nossos atos, para as nossas atitudes com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Ou seja, se nós gostamos muito de Jesus, se nós lemos, se nós repetimos muitas coisas, né, vinda de Jesus, para que isso também, esses ensinamentos que nós estamos aprendendo de Jesus, que ele sirva na nossa vida como exemplo para aqueles que muitas vezes nos observam, tanto encarnados quanto desencarnados. Ou seja, um cuidado que nós devemos ter para com as nossas atitudes, um cuidado que nós devemos ter para com as nossas ações, com as nossas palavras, para que nós possamos exemplificar, ou para que nós nos tornemos exemplo vivo do espírita cristão. Emmanuel ainda continua: atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Veja bem, isso daqui é Emmanuel pedindo para nós, que nós façamos da caridade ou do amor para com o nosso semelhante um estímulo de paz, de harmonia. E a gente fica pensando, né? Quando é, né? Ou a partir de qual momento em que nós vamos nos preocupar um pouquinho mais com as nossas ações, com as nossas atitudes, sem nos preocuparmos em saber qual semente, né? Ou quando nós vamos colher da semente que hoje nós plantamos. Mas que essa semente, que ela seja a semente do amor, da caridade, da compreensão, da semente que serve de estímulo para que haja a paz e a harmonia entre nós, né? E é com aqueles com quem nós convivemos. Esse deve ser o exemplo, né? O estímulo da vida do cristão, promover a paz e a harmonia no lugar aonde ele estiver. Emmanuel continua: sublima o teu espírito na glória de servir. Mais uma vez, Emmanuel chama a nossa atenção, como também Paulo manda o recado, o conselho para Timóteo, para que nós então nos coloquemos, uma coisa que eu venho repetindo muito aqui nas nossas breves reflexões, e que também a gente vem notando aqui nas lições que Emmanuel traz para nós, aquele fato de nós estarmos sempre com a disposição
de estar servindo em nome de Deus, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Então, esse é o recado que Emmanuel vem passar para nós, aproveitando a lição de Paulo, para que nós, então, nos esforcemos ao máximo para termos a atenção devida em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso jeito de ser, para que as pessoas possam olhar em nós e perceber que nós somos, sim, cristãos e que nós somos espíritas cristãos, através não das palavras simplesmente que nós professamos, mas principalmente do exemplo que nós estamos dando ao seguir o nosso Mestre Jesus, tomando as nossas atitudes baseadas naquilo que nós temos aprendido com o nosso Mestre. Então, ficamos por aqui hoje, nas nossas breves reflexões. Desejamos a todos que possamos recolher esses ensinamentos trazidos a nós, por Emmanuel e esses Espíritos bondosos, para que nós possamos nos tornarmos cada vez mais pessoas felizes, caminhando e seguindo com Jesus. Fiquemos todos em paz. Que Jesus nos abençoe a todos.